E uma pergunta técnica. Pois não. Quando que você pode atirar? Por exemplo... No Brasil, só para defender a sua própria vida. Por exemplo, num filme ou em vídeos da polícia americana, você vê que se o cara pediu pra virar, pediu pra fazer não sei o que, ele fez qualquer movimento, já atirou no cara. E aqui, se você faz isso, você é escorraçado. Pau em você, né? Por que essa diferença? Talvez pela mentalidade desenvolvida ao longo de anos. Uma mentalidade... Deixa eu ver, me colocar bem. Vou dar um exemplo. Assim, os americanos, eles são muito a favor do Estado. O Estado tem que ser muito forte, as pessoas têm que temer o Estado. Eu gosto de dar sempre, eu vou insistir no exemplo do deputado. É o deputado... House of Cards, né? O deputado federal bêbado americano e o deputado federal bêbado brasileiro. Sabe a diferença do que acontece lá e aqui? Só pra completar. Simples. Não, mas o que o cara fala quando ele é parado lá e quando é parado aqui? Lá, o que o deputado federal americano fala? O que o policial fala. O cara fala, eu sou deputado federal, ele fala assim... aqui não, aqui ele fala, você sabe com quem que você tá falando. Isso. E lá... o cara não se importa, né? Tipo, lá é quem você pensa que você é. Tipo, eu sou deputado. Fala, e daí? Eu sou policial, não é? Essa diferença? Aqui você sabe com quem você tá falando? Tipo, abaixa sua bola. Lá o policial fala pra ele assim, ele fala, eu sou deputado, ele fala assim, quem você pensa que você é? E daí? E por que o policial fala isso? Porque ele tem respaldo do Estado. Porque ele é o população. Estado. Ele é o Estado. Eu não sou Mas aqui também não é Estado? Então... Mas aqui a gente tem uma mentalidade que mas não é. Mas não... Entendeu? O Estado não se impõe com tanta força. Logo você dá espaço para essas coisas. Então, quando que você pode atirar? Só quando ele sacar a arma? Um critério objetivo, assim, não pode ser dado. Mas, por exemplo... Fugiu... Vamos voltar nos Estados Unidos. Tá. Chegou numa blitz. O que se fala lá, via de regra? As duas mãos no volante, acende a luz interna. Mostra a mão, porque ninguém atira com o pé. Exatamente. Se o cara, seu guarda, eu quero pegar não sei o que no guarda... Se o cara tá enquadrando e o cara abaixar ou mexer a mão e tal, e o policial atirar, pegar a filmagem, falar, ele ofereceu risco. Tá. Ele mexeu a mão. Eu acredito que no Brasil vai ser uma avaliação subjetiva. Porque fala assim, o cara tá aqui. Você imagina no Brasil, tá? Tá. Eu vou melhorar, calma. Tá bom. No Brasil, você tá lá, você tá assistindo a cena, Vilela. Você tá parado no comando tomando multa. Comando noturno. Veio outro carro, parou, acendeu a luz interna. Você tá olhando lá o cara parado. Tá. Aí o policial tá verbalizando com ele, com a arma de fora do carro, ele com a mão no volante, certinho. Certo. Aí, de repente, ele pega e abaixa as mãos. Só abaixa, não abaixa e se mexe, mas ele abaixa as duas mãos. O policial olha e fala, mão no volante. Ele fala, o quê? O policial dá um tiro. O que você ia achar? Você ia achar o que dessa cena que eu falei? Por que ele deu um tiro? Você ia achar isso? Claro. Você não ia achar que ele tem que dar um tiro mesmo porque ele tirou a mão do volante? Mas sei lá, né, cara? Mentalidade diferente a nossa. No fundo... Eu acho que no fundo eu ficaria... Fala, cara, eu não sei se esse cara ia pegar uma arma lá também. Eu acredito que a mentalidade brasileira foi assim, pô, tinha necessidade de atirar só porque ele tirou a mão do volante? Pô, conversa mais um pouco. Principalmente depois de investigação. Porque se acha arma, todo mundo fala, não, o cara tinha arma. Já foi. Mas se não acha arma... Não acha nada. Mas e... Pô, atirou só porque o cara tirou a mão do volante. Porra, mas isso, né, se ele tira e... Mas se nos Estados Unidos você tirar a mão do volante e atentar contra a vida do policial. Porque ele pode atentar contra o Estado. Agora, eu acho que é muito subjetivo. É sutil, né? É muito isso. Então, eu não consigo te falar a hora que saco ou não. Mas você deu voz de prisão e o cara correu, você não pode atirar nas costas. Ou na perna para imobilizar. Não existe uma regra. Não existe ou se ele estiver armado, mas correndo. Fugindo de você. Não existe uma regra, mas eu acredito que a maioria dos policiais do Brasil preferem optar por atirar nos membros inferiores primeiro para neutralizar. E se não conseguirem neutralizar atirando nos membros inferiores, eu acho que a grande maioria dos policiais preferem não atirar pelas costas, porque pode ser avaliado como uma execução. Tá. Pode ser avaliado como uma defesa, porque assim, o policial tomou o cara atirou no policial, virou as costas e correu. Aí o policial dá um tiro de volta e acerta nas costas do cara. Pô, tá se defendendo, tá no meio da agressão. Mas também
pode haver uma interpretação de um outro ponto de vista que, pô, por que atirou nas costas? Prendesse outro dia. Porra. Eu já ouvi muito isso. Não, já que virou de costas, não atira. Prende outro dia. Então, eu acredito que muitos policiais se sintam inseguros de atirar em situações às vezes pesadas com medo da represália da nossa legislação. E quando você atira, o policial atira, ele tem que fazer o quê? Um relatório? Quem que investiga ele? Porque tem uma investigação... A própria polícia. A própria polícia? A própria polícia. O que ele vai ter que responder? Explicar o porquê usou a arma, por que atirou, por que sacou, qual era a situação de risco. Ele tem que fundamentar tudo perfeitamente. Mas aí por isso que não é super importante esse lance de filmar tudo. Porque tem a prova filmada. Uma coisa é, ele disse isso, tem testemunho. E outra coisa, ó aqui a filmagem. É uma tendência natural. As polícias de primeiro mundo já filmam praticamente tudo. Eu tava vendo alguma coisa sobre a polícia americana e eu vi algumas notícias também que, dentro em breve, polícias brasileiras já estão colocando câmeras nos coletes para filmar a ação policial. O que houve? Não sei se ela pegou o nosso aqui. A minha mulher pegou o meu lanche aqui, não pegou não? Aliás, agradecer a The Wood aqui, ó. Coloca aqui na câmera de cima aqui, sempre mandando pra gente os lanches. Ô, minha mulher, ô, Faminta, volta aqui. Acho que você pegou nosso lanche aqui, deixa eu ver. Porque eu pedi um de frango aqui pro... Foi franguinho, meu? Franguinho, eu vi que você gosta de frango e tal, tá na dieta. Tem um... Bob Marley é sacanagem mandar um Bob Marley pro delegado aqui. Pô, um grande cantor. É um grande independente. Beatles, qual que é o de frango? Tá escrito da Cunha. Ah, então minha mulher pegou, tem que chamar ela lá. Ela deve me mandar o Bob Tem que Marley. chamar ela lá em cima, hein? Que ele já tinha separado aqui. Então daqui a pouco a gente abre aqui. Entendeu? Então assim, Aí, delicado. você chega no julgamento, o cara vai falar, o que Por que você aconteceu? atirou pelas costas? É. Você não tinha outra possibilidade? Dava pra fazer outra coisa? E não é justiça comum. Você vai pra justiça comum? Depende do crime. Tô tentando chamar a galera aqui. Então, assim, depende do crime, Vilela. Se for considerado crime militar, tal, pode ser julgado, mas via de regra vai ser julgado, o policial vai ser julgado pela justiça comum, sim. Caramba. Então, E na maioria tá vendo como é difícil? Galera, Facebook, tô aqui com o Vilela, ó. Minha galera do Facebook, só chamar eles aqui. Aqui, ó. Vamos comer aqui. Come com a gente. Vamos aqui. comer. A gente tá aqui, ó. Inteligência Limitada. Entra no podcast agora aqui, entra no YouTube. YouTube ao vivo. Vamos mais de continuar o 20 mil bate-papo. pessoas já estão aqui. Tem mais de 20 mil pessoas. Vem com a gente. Mais de 20 mil? É. Escutando a gente mentir? Exatamente, falando essas barbaridades. Essas barbaridades? Vamos lá. Vamos lá. Valeu. É isso? Mais alguma pergunta aí? Tem uma pergunta legal aqui do You Rock Tattoo. Que é o nosso tatuador oficial aí. Isso aí, ele fala, salve Vilela, Mandíbula e da Cunha. Gostaria que o delegado falasse a respeito das tatuas de facções e como fazem para distinguir trabalhos artísticos com os de facção. Aproveitando aqui para agradecer o Vilela pela Isso força que tem influencia? dado pra nós. Influencia sim. Abordagem? Influencia sim. Influencia. Ah, meu lanche? Ah, roubando o lanche aí. Aqui, ó. Valeu. Ó, da Cunha esse. Obrigado. Então, assim, você tem, infelizmente, você tem algumas tatuagens que ao longo da história, grupos criminosos utilizaram para demarcar suas facções, suas quadrilhas. Então... E de assassino de policial também tem uma... Tem várias delas, mas a história, vou te falar, a origem histórica da tatuagem que eu me lembro do crime que marcou muito. Antes de ter a facção, o PCC, essa facção antes dele... Dizem que ele surgiu a partir de uma facção chamada os Serpentes Negras, na época do Carandiru. Sim. E começaram a aparecer vários presos com uma serpente tatuada. Mas ninguém falava dessa seita ou desse grupo. Essa organização. Então a tatuagem era o símbolo de ser membro. E ao longo foram surgindo tatuagens, como sempre, para significar. Então, assim, muitos criminosos, eles usam a tatuagem do palhaço, o palhaço fumando uma maconha, fumando um cigarro, para simbolizar que ele já matou um policial. Ah, isso é doutrina, tá escrito. Não, isso são... Senso comum. Senso né? comum. Mas, assim, é uma coisa que muita gente sabe. Então, se a pessoa decide colocar um palhaço com um cigarro e uma arma... Pra ganhar uma moral dentro do grupo dele, não é? Pô, outro dia eu fui ter um vídeo que eu prendi... Tem um vídeo do canal, a gente prendeu uma menina na Zona Leste. Ela tava com uma correntinha de ouro com um pingente de fuzil. Um fuzil de pingente, uma moça, uma mulher de 20 anos. Caramba.
e uma camisa dos Irmãos Metralha. Tá. Uma menina de 20 anos comum... Ah, eu vou estar sendo preconceituoso? Posso estar. Mas será que uma pessoa comum usa aquilo? Será que um moleque que estuda numa escola pública lá, que joga futebol, luta karatê, uma escola pública municipal, um moleque humilde, ele vai sair tatuando um palhaço no pescoço? Não, só se for muito sem noção, né? E não souber. Outro dia eu abordei a gente teve uma abordagem na Zona Norte e o moleque tinha 19 anos, 20 anos, é uma arlequina. A arlequina é uma criminosa. Com uma arlequina tatuada aqui no pescoço deste tamanho. Eu perguntei pra ele o seguinte, for dar conhecer preconceituoso, eu perguntei pra ele por que ele optou pela arlequina ao invés de Nossa Senhora da Aparecida. E aí? Ele falou, gosto mais da arlequina, ela é mais meu estilo. Tudo bem. Okay. Eu posso definir ele que ele é criminoso por causa da tatuagem? Não. Claro que não. Mas assim, dá pra ter uma noção do que ele pensa. Sim. Porque ninguém faz uma tatuagem sem querer demonstrar uma informação. Com intenção. Uma intenção. Quando você faz uma tatuagem é pra passar alguma coisa íntima seu pra quem olha pra aquele desenho, pra aquela arte. Então, sem hipocrisia, os policiais, dependendo do desenho, dependendo da conotação, vão fazer uma análise conjunta. Do mesmo jeito que hoje em dia tem uma galera com várias tatuagens old school no corpo inteiro. Eu tenho Maori, ó. Eu tenho tatuagem aqui. A minha Maori, tatuagem. Eu sou surfista. Minha Maori começa aqui. Tô sabendo que eu também. Você viu uma pranchinha? Eu vi a pranchinha ali já. E isso é de Santos, né? Minha família é de Santos, lá do Imbaré. Eu também sou do Imbaré. Porra, é Alexandre Martins. E de tatuagem, quais que são de facções? Qual o símbolo do PCC, do comando? Eu não, assim, se eu rotular e falar, eu vou estar me precipitando, mas assim. Eu vou falar de períodos. Períodos, você falou que a tatuagem de uma carpa, teve um período que uma tatuagem de uma carpa significava ser integrante de facção criminosa. Sempre se encresparam muito com os palhaços. Época Serpente Negra. Ah, tá. Elas vão mudando e você tem que saber, porque às vezes muda pra dizer alguma coisa e a informação ainda nem vazou. Mas assim, os famosos, carpa, palhaço, arlequina, coringa. Coringa? Porra, tem muita gente que faz charada. Coringa sem saber, né? Coringa deve ter muita gente que faz... Não, tô falando de molecada. Acho o Coringa legal. Sério? Não faz. Porque o tatuador deve dar um toque. Fala assim, ó, você vai fazer mesmo? Não faz. Caramba. Pouco. É foda. Cifrão, entendeu? Cifrão também? Então. Porque... Uma bonecada do funk da ostentação faz. E o pessoal que faz música de funk, de matar policial, de ser contra policial, o que você tem opinião sobre isso? Cara, eu tô totalmente contra a proibidão. Eu acho absurdo, mas eu não acho que... Porque você tem um segmento da música, que é esse proibidão, que é uma música absurda contra o Estado, que você tem que desclassificar toda a categoria musical. Eu tava fazendo... Vou fazer uma sacanagem. Depois eu tomo corte, né? Não tem problema. Você pegar... Eu tava falando, a grande maioria das músicas do sertanejo é só chifre, né? Só gente só chifre, chorando. Só chifre. O pessoal, então, o cara gosta de sertanejo, brincadeira, hein, gente? O cara tomou um corda, vai pro chifre. Vai chorar, Aí tem aquela linha aquele rap moderno que tá rolando agora, eu gosto bastante também, 30-30, 1 quilo, que é um rap melody ali, que é todo mundo duro, sem um centavo, falando que a mina é o máximo. Pô, minha deusa, tal, vamos morar no kitnet, pô, a gente fica na cabana. A vida é maravilhosa, né? Você já percebeu? Tudo maravilhoso. E aí você tem o funk que a galera só quer ver bunda chacoalhando, ir pra balada e tirar uma onda, né? Então, assim, as músicas representam... As letras, elas estão muito colocadas com aquele ideal que o artista busca, aquilo que ele tem na cabeça dele. Então... agora eu te falo, uma letra de ostentação, uma letra que não seja adequada para crianças, inclusive, mas ela não chega a ser uma letra proibida para adultos, uma letra que descontraia, que fale de música, de mexer bumbum, esse tipo de coisa. Tem uma parcela da população, é cretino, é idiota, é ignorante. Mas funciona pro pessoal, né? Eu te falo mais, eu acho que tem gente... Você ouve funk da Cunha, você é burro? Eu falo, não, eu tenho que estudar tanta coisa complexa, tanta coisa pesada, pensar tanto o dia inteiro, que é uma forma de alienar a minha mente e dar risada, brincar, deixar o cérebro descontraído. Porque às vezes se for uma letra muito cabeça, ela vai acabar me afetando, muito profunda.
Então, assim, eu acho a descontração, as brincadeiras do funk, elas são salutares para um momento saudável, sabe? O funk, tudo sem exagero, tem muito funk sexualmente absurdo, mas também ele deu uma outra cara pra dança sensualizada. Enfim, eu acho que tudo tem o seu lado positivo ou negativo, e proibidão é um absurdo, né? Não tem, não dá, não entra na minha cabeça, entendeu? Aí outro dia eu falei, quase me mataram. Fizeram um corte no podcast e acabaram comigo. Não sei o que era. Eu falei o seguinte, eu falei, o proibidão é um absurdo. Mas o que a gente tem que pensar, falando, cara, o que leva esse cabeçudo? O que leva esse cara a fazer proibidão, meu? Ou ele é um lixo mesmo, é um bandido, tal, ou ele tem alguma mágoa, alguma revolta. Então, assim, porque... O que você acha? Eu não vou nem entrar no mérito que vão querer... Pode ver as Tem que analisar coisas. o cara, mas assim, o que eu acho é o seguinte, que você tem muitos lugares do mundo que ninguém fica fazendo música contra o Estado. Entendeu? Muitos lugares do mundo que fica um monte de música contra o Estado. Proibido é um absurdo, tá errado, tal. Mas assim, o grande lance é que as pessoas não queiram mais fazer isso. Acima da letra ou não, é que o jovem nasça e nem passe cabeça dele, ele nem passe pela cabeça que ele vai fazer uma letra contra o Estado. Porque se tem essa Entendeu? necessidade... Onde Entendi. quer chegar? Que chegue num ponto de civilidade e de entendimento que se fizer uma música dessa, a galera vai falar, pô, mas o que tá ele louco, tá falando? cara? Tá Você louco? tá louco falando da polícia? Porque se tem essa letra, é porque tá ressoando de alguma forma na população e a população tá falando, é mesmo, tem policial que é assim e tem que morrer. E ninguém discute isso. Peraí, mas calma. Olha o que tá falando. E fica nessa, né, de uma repetição. Isso. Animosidade. Eu acho que é um absurdo, tem que prender, não tem conversa. Proibidão é uma porcaria. Mas eu acho que assim, prender, mas algum pensador tem que chegar em determinado momento e falar assim, por que esse cara tá escrevendo isso? Só isso. Simples assim. Quase acabaram comigo. Mas é crime. Falaram que eu sou a favor do proibidão porque eu falei isso. Nossa. Porque eu exprimi esse pensamento, muitos colegas policiais falaram, pô, você virou a favor do proibidão da Cunha? Eu falei, pelo amor de Deus, nunca. Ah, mas você falou que tinha que descobrir o que o cara pensa. Eu falei, porque eu acho que num estado de primeiro mundo civilizado... Você quer é o que descobrir a causa, né? Se um coleguinha de sala vê o outro amiguinho escrevendo uma letra xingando os policiais, vai falar, meu, por que você tá xingando quem protege a gente? Os policiais. Então a gente tem que ver a causa a fundo e acabar com a causa lá no fundo. Que eu acho que pra mim é uma palavra simples, tá? A causa? Falta de educação. Educação. Exatamente. Lá de embaixo que tá acontecendo o problema. De água. A primeira etapa é... Então, assim, eu não acho que tem proibidão, pra deixar bem claro. Eu não acho que tem proibidão porque a polícia arregaça todo mundo o tempo todo, não. Eu acho que tem proibidão porque não tem educação. Pro país. Mas não é porque também essas pessoas se tornam poderosas dentro desses grupos que elas querem... Boa, Vilela. Entendeu? Porque tem muito cara que escreve a música e não chega nem perto, morre de medo da polícia, só pra ganhar pagar autoafirmação no meio da rodinha. Pagar de fodão. Pagar né? de fodão.